Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. É com grande alegria que eu começo essa primeira live, né? E essa live, de um modo ou de outro, nasce de diversos pedidos até, né? Que eu, de um modo ou de outro, compartilhasse, né? Boa noite, né, pessoal? Compartilhasse um pouco do que foi as minhas aulas, né? Do que eram as minhas aulas na faculdade. Eu trabalhei durante 7 anos e meio, né? Com o ensino superior. Oi, Fran, tudo bem? E, e aí, de um modo ou de outro, tive essa experiência com TCC, né? E também um curso particular que eu ministrei durante 3 anos, né? No espaço do SESC. Então, tem sido uma experiência muito interessante, muito legal, né? Fazer essa live. E essa live é um conjunto de lives que eu vou fazer, abordando cada semana uma parte da estrutura, né? Particular da estrutura dissertativa, que envolve exatamente fazer um TCC. Oi, Francine, olá. Oi, Nike. Fazer um TCC, fazer um artigo de opinião, um artigo científico, desenvolver uma dissertação de mestrado, desenvolver uma tese de doutorado, que exatamente engloba essa estrutura dissertativa, né? Que é a questão da introdução, da argumentação e da conclusão. Que de um modo ou de outro é muito do que eu elaborava, né, e do que eu acompanhava junto com os alunos. Atualmente, né, para os colegas que estão entrando aqui na live, eu estou no SENAC, né, dou aula no SENAC, estou dando aula no SENAC, e tenho a oportunidade agora, né, de trabalhar com a nova BNCC, que é uma experiência super interessante, né, porque agora a gente trabalha por área, né. Então, como primeira live, eu espero que seja bem dinâmica. Selecionei alguns assuntos, né, que a gente vai trabalhar. Em particular, a questão do título é hoje o tema. Então, vou trabalhar o tema do título em diversos gêneros textuais, numa redação de vestibular, numa redação do concurso, quando é pedido, né? Porque muitas vezes hoje em dia não é requisitado um título numa redação, né? Mas em alguns momentos você observa em alguns vestibulares que é cobrado e aí tem que executar e como fazê-lo, né? Então eu trago algumas dicas. Como desenvolver um título num TCC, né? Num trabalho de conclusão de curso, e que pode envolver diversos tipos de textos e que a partir do título você consegue fazer um recorte bom do seu trabalho. Quantas vezes, né, acompanhando, orientando alunos, eu tive a experiência de ver que faltava um título, que era exatamente faltava um recorte para aquele trabalho. Então a gente vai discutir um pouco isso. Vamos também adentrar, né, pela dissertação de mestrado. De que maneira a gente pode construir um título? Numa tese de doutorado? Né? De que maneira a gente pode? Então são dicas, né? Você não tem regras fixas, mas tem dicas que, de um modo ou de outro, ajuda tanto a pessoa que vai ler a entender melhor o seu texto, como você também a fazer um recorte daquilo que você quer elaborar. Então o nosso trabalho hoje ele vai ficar em torno, né, do título. Na próxima semana eu vou trabalhar com a introdução, né, trabalhando passo a passo, como a gente começa a escrever. É claro que hoje a gente já está começando, né, porque o título, quando eu era estudante, né, não vou falar a década, né, se eu me entrego, os professores diziam assim, não, faz o título no final, né, escreve o título no final. E depois eu aprendi que isso, de um modo ou de outro, não contribuía para que você visualizasse o seu texto. Então, eu como professor, tanto do ensino superior como do ensino médio, eu sempre recomendei, comece pelo título. O título é título, né? Quer dizer, inicia, né? É, é, um, é, é é uma marca do seu texto, né? Daí a palavra título, né? Ele titula, ele indica, né? O que vai ser ou sobre o que você vai falar o seu texto. Então ele anuncia, né? Então lembra dos títulos, né? De nobres, eles anunciavam as pessoas. Então é um pouco aí o título que a gente vai fazer, tá? Eu estou só segurando um pouquinho aqui, a gente já vai começar,
tá? E falando um pouco aí do que vai ser esse nosso trabalho, tá? Depois, né, eu vou silenciar os comentários porque eu vou apresentar algumas telas, tá? Então já fica a indicação aí que eu vou trabalhar com algumas telas, então eu preciso depois silenciar os comentários, tá? Ok? Então deixa eu já começar aqui, compartilhar uma tela com vocês, só vou compartilhar, né? Para a gente ver o que iremos trabalhar aí, tá? Percebam que quando fica aí os comentários atrapalham um pouco, né, a própria questão. Então eu vou desativar, tá? Então o tema da nossa live de hoje é como elaborar títulos para gêneros diversos. Gêneros diversos porque eu vou trabalhar com mais de um tipo de texto, né? Hoje eu vou trabalhar com uma redação de vestibular ou concurso, que a gente pode colocar lá como dissertação, né? Eu vou trabalhar com o TCC, mas que a gente pode pensar em resenha, em resumo, mesmo artigo científico, né? A gente fala TCC porque o TCC nem é um gênero, né? É uma classificação que o ensino médio, a faculdade dá exatamente para um trabalho de conclusão de curso, mas é sempre bom lembrar que isso não é um gênero. Eu já trabalhei com um TCC que era um artigo científico, já trabalhei com um TCC que era resenha, que era resumo, tá? Mas eu coloquei o nome para ficar um pouco mais fácil. Então vou trabalhar com TCC, vou trabalhar com dissertação de mestrado, né? Pessoa que quer ser mestre, e vou trabalhar com tese de doutorado. É bom lembrar sempre que são dicas. E são dicas de quem acompanhou, né? E acompanha, né? Porque eu continuo na educação, agora estou no ensino médio no Senac, mas trabalhei aí durante quase 8 anos no ensino superior, trabalhei exatamente com TCC, né? E observando textos. Tá? Então o dia de hoje vai ser dedicado a como elaborar títulos para gêneros textuais. Tá, então vamos um pouco aí para o nosso conteúdo, né? Quais as dicas, né? E eu falo sempre como dicas, né? E não como método, né? Dicas, porque de um modo ou de outro você dificilmente vai ser penalizado por um modelo de título que você colocar, mas você pode dificultar a leitura do profissional que vai fazer, né, a leitura do seu texto, como também o próprio recorte que você está fazendo naquele trabalho. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para dicas, né? Então, temos redação, TCC, como eu já expliquei, dissertação de mestrado e tese de doutorado, ok? Tranquilo até aí, né? Então, vamos lá. A redação, né? Como redação, eu vou começar com o próprio título, né? Então, digamos que você tem um tema. E é importante isso, né? Quando a gente vai para um concurso, ou mesmo para uma avaliação, né? Para um vestibular, de um modo ou de outro, você tem que ter um tema. Né? Dificilmente você vai encontrar tema livre. Né? Você tem um tema lá, um tema proposto. Então você parte desse tema. Por isso que eu estou partindo do tema saúde. Né? Esse tema saúde vai nortear todos os exemplos que eu coloquei aí. Tá? Então você parte de um tema, né? E o tema, claro, indica qual o título que você vai trabalhar, caso, né, peça para que você escreva o título. Eu estou partindo do tema saúde e coloquei aí um título, Os Hospitais Públicos Brasileiros. E aí eu coloco já como primeira indicação, né, quando pedir. Né, quando pedir, então, porque pode ocasionar das pessoas não pedirem. Né, e aí você não se responsabiliza em fazer. Tá? Mas quando pedir é importante que você coloque. Uma questão importante é que não requer ponto. Você não tem uma classificação de ponto, até porque o ponto, ele, de um modo ou de outro, ele trabalha dentro de um texto, né, para estabelecer conexões ou dar ideias dentro de um texto. E aí você só está anunciando algo. Então não tem ponto, não tem pontuação nenhuma, a não ser que
que a oração seja longa e você precisa colocar os hospitais públicos brasileiros, 2 pontos. Não, os hospitais públicos brasileiros, 2 pontos. E aí, no Amapá, né? E tal. Se você, caso tenha necessidade, né, de fazer isso. Né? E uma questão importante, né, pessoal, no final das apresentações eu vou abrir para as dúvidas, tá? Não se preocupem aí, ok? Então, não requer ponto. Você não tem ponto e não tem pontuação, a não ser que a pontuação esteja no meio, mas no final você não precisa colocar reticências, ponto e vírgula, né? Por aí vai, né? Eu já coloquei um anúncio do texto, né? Você está lá, você coloca, sempre faz um distanciamento mais ou menos de uma linha, né? Você está anunciando o seu texto, então deram um tema proposto para você e você começou com o seu título e aí você coloca. Agora, vem aqui algumas dicas, né, importantes aí que seria bom vocês tomarem atenção. Dicas, né? Para nortear tanto para a pessoa que vai ler o seu texto, quanto para você, vai te ajudar muito. É importante você não utilizar verbos nesse título. Né? Então, digamos, eu coloco os hospitais públicos são brasileiros. Primeiro que eu estou fazendo uma afirmação e que não conecta, né, com um texto que eu ainda vou abordar sobre isso, que eu vou argumentar. Então, porque, digamos, um texto dissertativo argumentativo, todos esses textos normalmente que a gente trabalha muito na academia, resenha, um artigo de opinião, um TCC, né? Todos eles, de um modo ou de outro, você vai defender uma opinião e você vai tentar convencer as pessoas por meio dos seus argumentos, né? Então você abre o seu texto. Então é importante você evitar aí os verbos, né? Porque senão fica parecendo uma manchete, né? Algo relacionado mais a um jornal. Tá? Então é interessante isso. Outra questão também, né, pessoal? Eu sempre dou uma dica, né, para os alunos que, quando a gente vai escrever um título, eu normalmente vou pontuar isso muito, são dicas. Né? No mínimo 3, no mínimo 3 palavras e no máximo 3 palavras para um título. Né? Perceba que a gente tem aí 3 palavras. Né, é um artigo, né? Então, hospitais públicos brasileiros. Por que isso? Assim, os hospitais públicos brasileiros da região, poxa, já faz um recorte muito grande. E depois vocês vão observar, quando eu for trabalhar com os textos maiores, que quanto mais você aumenta o seu título, mais você, de um modo ou de outro, faz um recorte, quer dizer, você diminui, né? Você diminui a ideia que você quer trabalhar. Então, digamos, num texto, para uma redação, seja para concurso, vestibular, em que você tem aí no máximo 30 linhas, né? E você vai defender ali um ponto de vista colocado, que normalmente é um tema proposto para você. Então é interessante, né, que você, até para que você, quando eu coloco assim o título, os hospitais públicos brasileiros, eu já sei sobre o que eu vou falar e eu não fujo do tema. Perceba que eu não vou fugir do tema, porque eu sei que eu não vou falar eu não vou falar dos hospitais privados. Então, eu já automaticamente eu digo, eu observei o tema e o tema quer que eu me posicione em relação à questão da saúde pública. Então, quando eu faço esse recorte, de um modo, eu mesmo me preservo para que eu não fuja do tema. Então, isso é muito importante. Por isso que eu vou comentar aqui, vou sempre recolocar isso, né? Que são dicas para que você não caia na tentação de, num texto que eu considero muito curto, né, de 30 linhas, você de repente fugir do tema. Tá? Então você observa seu título e fala, não, eu quero falar sobre isso aqui. Tá? Então são dicas aí, né, que seria bem importantes vocês seguirem. Tá? Se vocês quiserem treinar um pouquinho aí, tá? Eu vou dar 3 minutinhos. Eu digo treinar porque depois eu vou deixar aí. Eu tenho aí um link, né? Em que vocês podem entrar depois no Padlet, vou explicar, e vocês podem colocar os títulos que vocês escreveram,
de acordo com as proposições de textos e eu dou uma devolutiva para vocês, se está certo e tudo mais. Tá? Novamente reafirmando para quem acabou de entrar, ao final, né, eu vou abrir para comentários e tudo mais e responder questões aí propostas. Tá? Tá ótimo. Então, eu vou dar 3 minutinhos aí. Eu vou colocar um tema para vocês. Educação, tá? 3 minutinhos aí. Tentem elaborar um título aí com no máximo 3 palavras, no mínimo 3 palavras, não usando o verbo, falando sobre educação. Tá? 3 minutinhos aí, pessoal. Para quem chegou agora, voltou, né? Dei aí 3 minutinhos para as pessoas produzirem um pequeno título com o tema educação. Tá? As minhas aulas vão ser bem interativas mesmo, né? As minhas lives, eu falo aula, as minhas lives, né? Replicando um pouco as próprias aulas. E depois também eu vou deixar aí um link com um espaço muito bom que chama-se Padlet, para quem não conhece eu vou explicar, onde você pode escrever e eu dou uma devolutiva, tá? Sobre os exercícios que a gente for fazendo aqui. Tá? Mais 2 minutinhos aí. Um minutinho só, pessoal. Façam aí, deixem no caderno, no rascunho, e depois vocês vão ter a oportunidade aí de compartilhar comigo pelo Padlet e eu dou uma devolutiva. Tá? Trinta segundinhos. Agora 15, hein? Atenção. Para quem chegou agora, estou no primeiro exercício aí da redação, falando sobre título, né? Expliquei aí um pouco sobre título de redação, e quando eu falo de redação, estou falando de vestibulares, estou falando de concurso, né? Tá? Ok? E novamente para quem chegou depois, ao final, né, eu vou os 10 minutos finais aí eu vou deixar para perguntas, tá? E comentários. Bom, vamos agora para o famoso TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. E o que eu vou trabalhar aqui com vocês e vou mostrar, né? É interessante porque a gente também pode fazer com artigo científico, né? Então, só colocando, né? Para quem não conhece o que é artigo científico, normalmente hoje em dia quando você faz uma pós-graduação de extensão, né? As pessoas pedem como conclusão um artigo científico. E o artigo científico também ele é muito utilizado em congressos. Ele é um texto um pouco mais longo, né, diferente do artigo de opinião, e ele normalmente você elabora ele com 10 folhas. Tá? Então eu estou falando do trabalho de conclusão de curso, do TCC, que a gente pensa também em resenha, né? Mas para esses textos, né, que a gente tem um número maior de páginas, né, que já não é como a redação para concurso ou vestibular,
em que você tem aí 30 linhas, tá? E aí tem algumas questõezinhas, né, que são bem importantes aí. Um recorte da sua pesquisa, seja de graduação ou pós, né? Por que eu coloco isso, um recorte da sua pesquisa? Normalmente você está fazendo um curso de pedagogia, né? E lá no curso de pedagogia você vai ter diversas matérias e diversas áreas. Então, de repente, você pode ter Libras, né, educação infantil, e aí você faz, claro, né, aliado aí com o seu orientador, você faz um recorte do seu trabalho. Então você vê o que mais te interessou, fala, poxa, eu gostei muito de Libras, né? Gostaria de pesquisar um pouco mais sobre isso. E é a oportunidade de fazer isso no TCC. Então, normalmente, quando a gente fala um recorte da sua pesquisa, eu esqueci ficou graduação aí, né? Desculpem o erro aí, pessoal. É graduação, tá? Acontece, né? Não deveria acontecer, mas acontece. É um recorte aí da sua pesquisa, né? E, então, é super importante você se identificar durante o curso. E hoje muito, eu falo muito para o pessoal que está fazendo uma especialização. Então, de repente, está fazendo uma pós, né? Uma especialização em determinada área, tem algumas matérias, observa, né? Alguns assuntos que fala, poxa, eu gostei da história da educação infantil, né? Eu fiz um trabalho sobre história da educação infantil, eu gostaria de aprofundar mais. Então é o momento oportuno, né, para você fazer o seu trabalho em torno dele, o seu TCC, o seu artigo científico, a sua resenha, né? Eu coloquei que evite verbos, né? Porque também dá para evitar verbos. E eu já vou explicar porque eu trouxe um exemplo aí, tá? Um olhar sobre algo que você conhece no particular, tá? É sempre bom a gente fazer essa aproximação. Eu sempre lembrava e lembro aos alunos, né, que a gente, o simples bem feito, né, um arroz com feijão bem feito, é melhor do que você fazer aquele prato chique que você não sabe como fazer. Vai ficar sem sabor. Então é interessante você fazer essa aproximação. Dizer assim, poxa, eu me identifiquei mais com isso aqui, eu vou trabalhar. Eu vou só exemplificar e aí eu coloco um pouco os pontos, né? Essas dicas, né? Eu peguei uns exemplos aqui, 2 exemplos. As consequências do aumento de internação no maior hospital da Zona Leste de São Paulo. Perceba aqui, eu estou percorrendo a questão do tema, né, saúde. Então, estou trabalhando com o tema saúde, tá? Para quem chegou agora, né, os comentários, eu vou dar uns 10 minutinhos finais, a gente vai liberar para os comentários. Não estou utilizando os comentários agora porque eu preciso passar, né, uns PPT aqui, né? Então, perceba aqui nesse título, né, e para quem também chegou agora, eu já falei sobre o título redação, tá? Já fiz um pequeno exercício aí, e agora estou no segundo título, que é sobre o TCC, ok? Então, perceba esse exemplo aqui, as consequências do aumento de internação no maior hospital da Zona Leste de São Paulo. Bom, por que eu fiz esse... perceba que o título é bem maior do que eu propus numa redação, com as dicas, né, que eu coloquei, que era no máximo 3 palavras e no mínimo 3 palavras sem utilizar verbo. E por que aqui o aumento? Isso é interessante, né? Porque quanto mais você aumenta um texto, maior fica o seu recorte. E isso, para quem está escrevendo o texto, isso é super importante para nortear sobre o que você está falando. Eu vou fazer um exemplo aqui. Ó. Se eu digo as consequências do aumento de internação, se eu paro aqui, imagine o trabalho que eu tenho que fazer, né? Porque internação aonde? Né? Em quais? Né? Então eu tenho que fazer todo, porque digamos, você tem um trabalho de fôlego, você não vai falar em 30 linhas. Não dá para você abrir e fechar. Então perceba que você mesmo fica confuso. Agora, quando eu coloco as consequências do aumento de internação no hospital da Zona Leste de São Paulo, automaticamente eu já falo qual o estado, São Paulo, e já, né, delimito qual a área que eu vou trabalhar. Pessoal, isso não torna nem melhor nem pior o meu trabalho. E eu, como dica, eu digo que fica até melhor. Porque eu estou falando assim, não, a pessoa pegou
Não, se a pessoa fizer uma boa pesquisa e colocar lá, né, os dados que ela se propôs a fazer, isso vai ser uma ótima pesquisa. E vocês vão ver nas minhas lives seguintes, né, como eu vou trabalhar a introdução e tudo mais, como isso vai aparecer de maneira muito clara. Então, quantas vezes os alunos vinham, né, com títulos que queria abarcar o mundo, e eu falava, ô filho, pega uma rua de São Paulo, fala sobre. Você conhece a creche? Eu estou falando do curso pedagógico. Você conhece a creche? Qual creche que você conhece? Ah, creche. Como é o trabalho lá? Você vai falar dessa creche. Você vai falar dessa creche. E o importante é isso, né? É você saber fazer o recorte. Não é a quantidade, né? É a qualidade. Então, quanto maior o seu título, e isso era uma ajuda que eu dava, melhor o seu trabalho. Até eu tenho uma frasinha que eu coloco aí, que eu ouvia sempre, né? E eu trouxe aí. Então, perceba, né? As consequências do aumento de internação no maior hospital da Zona Leste de São Paulo. Perceba que se eu diminuísse, fizesse igual um texto, né? Dissertativo de concurso ou vestibular, as consequências do aumento de internação, perceba como eu teria que aumentar isso. E aí, nos argumentos, eu teria que buscar informações sobre diversos hospitais, públicos, privados. Então, imagine o trabalho, e muitas vezes você não ia fechar, porque você fica trazendo dados e você não fecha aquele trabalho. Né? Então, o importante é você fazer um recorte. E eu sempre, quando ia, né, orientar os alunos, eu sempre falava, não, vamos começar pelo título. Sobre o que você quer pesquisar? Ah, quero pesquisar. Então, eu quero um título que abarque isso aqui. Porque toda vez que a gente sentar para você elaborar seu texto, ou toda vez que você vier com o seu texto, a gente vai olhar o seu título. E, olha, isso ajudava demais. Tá? Então, fica uma dica aí para quem está fazendo pós, ou está fazendo graduação, ou está fazendo outra graduação, ou está fazendo outra pós, ok? Isso é de suma importância. Aí eu peguei outro, né, mais relacionado à educação, aí os melhores resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, eu estou usando a sigla, é importante que a gente coloque o nome, mas por conta do espaço eu só coloquei a sigla aí nas escolas municipais da Zona Norte de São Paulo. Perceba novamente que eu fiz isso, né? Peguei, indico, né, que não são escolas particulares, não são escolas do Estado, são as escolas municipais, e poderia até, né, as escolas municipais do Fundium, né, poderia até ir mais além, e isso contribuiria muito mais até para eu conseguir fechar o meu trabalho. Tá? Ok? Eu vou dar mais 3 minutinhos, né, para que vocês tentem aí fazer em casa. Agora, para que não, para que auxilie mais vocês, tenham mais alternativa, eu gostaria que vocês fizessem sobre transporte público. Tá? Então façam aí, tentem fazer aí um título sobre transporte público, né, pensando aí no transporte público, ok? 3 minutinhos. E depois, eu já falei, vou repetir para quem entrou depois, eu tenho um link, Padlet, vou mostrar para vocês como funciona esse Padlet, e vocês podem lá escrever o que vocês fizeram aí, eu vou dar uma devolutiva para vocês. Tá? Vai ser bem interativo mesmo, ok? Para quem chegou depois, ao final aí nos últimos 5 minutinhos, estou diminuindo os minutinhos que eu estou olhando o tempo aqui, nos últimos 5 minutinhos, eu vou abrir para comentários e tudo, e dúvidas, né? Ok? Então, 3 minutinhos aí, vamos lá. 3 minutinhos para escrever um título aí, com um tema, um título que seja um título de TCC, né? Para 3 minutinhos. O tema é transporte público, tá? Quem chegou depois também, essa live vai ficar gravada, tá? Vocês podem rever.
Último minutinho aí, pessoal. Espero que vocês estejam aí conseguindo elaborar. Evitem verbo, né? Uma frase, uma oração longa. Estamos nos nossos 30 últimos segundos. Vamos lá, os últimos 10 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Cadê? Vamos lá, né, pessoal? Bom, então agora a gente vai para o nosso terceiro título, né? Que envolve uma dissertação de mestrado. Né? Só para lembrar, para quem não sabe, né? Dissertação de mestrado é um título que torna você mestre, né? E você, a partir disso aí, pode lecionar. A maioria hoje em dia, né? Antes você não precisava ser mestre para lecionar nas faculdades. Hoje em dia, dificilmente você consegue lecionar numa faculdade se você não for mestre. Né? Uma dissertação de mestrado envolve um número maior de folhas, aí no mínimo pelo menos 90 folhas. Né? É um trabalho de fôlego e que normalmente que deveria ser, né, quando a gente fala em dissertação de mestrado, é uma pesquisa nova. Que fica difícil a gente falar de algo novo no mundo, né? Mas deveria ser uma pesquisa nova em torno daquele assunto que você está pesquisando. Algumas dicas que eu dou sempre se você elaborou, né, no seu TCC, se você pesquisou sobre algo, seria interessante depois você alongar isso, né, numa dissertação de mestrado. Uma porque você teve interesse em fazer aquilo, ou mesmo assim, você fez uma pós, uma especialização e você fez um trabalho final, então seria interessante você aproveitar isso, né? Aproveitar esse assunto que você trabalhou ali, o recorte que você fez e aumentar numa dissertação de mestrado. Lembrando sempre, claro, que se você fez um trabalho aí de 10 folhas, você vai ter que ganhar mais fôlego para elaborar um de 90 folhas, tá? Mas são dicas que eu sempre passo, né, para os meus alunos. Tá. Aí vem, né, a questão que eu falei, quanto maior, menor. Qual a intenção disso? Quanto maior o título, né, é claro que o título não pode ser maior do que a sua argumentação, mas quanto maior o título, né, menor, o recorte torna-se menor. E depois eu vou, né, colocar. E uma coisa muito importante, né, para quem vai buscar fazer o seu mestrado, né, seja na universidade pública, seja na universidade particular, ter sintonia com o orientador. Né? Eu sempre indico, poxa, você vai... eu estou afim de fazer o mestrado. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem bastante universidades públicas, né? Eu sempre dou algumas dicas importantes. Falo, olha, veja o que a pessoa está fazendo. Né? Porque, digamos, eu particularmente eu fiz o meu mestrado, né, em Saramago. Mas eu entrei na cátedra, né, de literatura portuguesa, onde tinha diversas pesquisas rolando. Mas a minha orientadora, ela gostava do Saramago, como de outros escritores portugueses. Tá? Mas eu conheci professores que não simpatizavam com Saramago. Então não era porque era literatura portuguesa que eu poderia abordar esse autor e de repente a pessoa se encantar. Então eu sempre indico que se você vai fazer um mestrado, observe primeiro, né, leia lá, observe o que a pessoa está estudando naquele momento. Opa, eu quero educação infantil. Mas calma aí, qual é a linha de pesquisa que normalmente essa professora persegue? Porque perceba que já é um diálogo, né? Você vai montar um projeto, você vai entregar esse projeto, a pessoa na hora que bater o olho fala assim, poxa, mas isso aqui não tem nada a ver com a minha pesquisa, mesmo que seja da mesma área. Então é uma dica que eu sempre dou para os alunos,
tenha sintonia com o orientador. Sintonia com o orientador. Sabe aquela questão de sintonia com o chefe? Sintonia com a direção? A mesma coisa, sintonia com o orientador. Então, observe primeiro, faça uma leitura. Opa, essa pessoa trabalha com tal pesquisa. Então, eu vou estudar mais, vou observar mais isso para que eu apresente um projeto com essa linha de pesquisa aqui. Que isso, com certeza, garanto para vocês, é 90% de entrada num projeto na universidade pública. É 90%. Se você está fora de sintonia, é como se você fugisse do tema numa redação simples. Se você não está na linha de pesquisa do orientador, com certeza a sua proposta, né, de pesquisa vai ser rejeitada e você não vai passar no processo seletivo. Tá? Então, uma dica importante aí, eu sempre falo muito para os alunos. Bom, eu estou comentando tudo isso aqui porque eu vou trazer um exemplo aqui, né, para a gente ver esse título de dissertação que não difere tanto, é um pouco maior do que o título que eu trabalhei com vocês para TCC, mas tem algumas características que eu gostaria de pontuar com vocês aqui. Tá? Então vai um exemplo aqui. Os problemas financeiros dos hospitais públicos municipais por causa do aumento de internações. Perceba como o recorte é maior, né? Então, o recorte maior no sentido de a pessoa observou, né, o aumento de internações, né, quando ela fez o TCC. Por isso que eu falo, é interessante você sempre perseguir, né, a sua temática, o seu trabalho. Então, se você fez um trabalho de TCC, e se você fez porque tinha simpatia, né, pelo recorte que você fez lá na época da graduação, persiga isso. Com certeza vai ser mais fácil para você estudar. E olha que para fazer um trabalho de dissertação tem que estudar muito, tem que ler bastante, né? E também para que você consiga escrever bem sobre isso. Então perceba que eu aumentei falando dos problemas financeiros, né? E na saúde, a educação fica um pouco mais difícil você elaborar, né? Normalmente na educação a gente trabalha você abre um pouco mais, você trabalha com conteúdos pedagógicos, né? Relacionados, né, a conteúdos pedagógicos, você não direciona tanto para a questão financeira. Né? Eu coloquei isso porque normalmente na saúde esse link da questão financeira ele aparece muito, como outros links também, né, relacionados mesmo a doenças e tudo mais. Tá? Então, mas perceba como esse recorte, eu aumentei bastante os problemas financeiros dos hospitais públicos municipais por causa do aumento. Porque eu aumento para que eu faça um recorte. Né? E esse recorte fique muito claro, tanto para o orientador quanto para mim. No momento que eu estiver escrevendo, o que é que eu estou perseguindo? Para os problemas financeiros dos hospitais públicos municipais. Por conta do... Isso toda hora eu vou ter que procurar argumentos, né? Observar como aconteceram isso, né? Trazer dados para que eu comprove isso. E de repente, durante a pesquisa lá, eu descubro até coisas. Isso é muito comum também, né? A gente vai endereçado para uma pesquisa, imaginando fazer um tipo de recorte, e quando a gente está ali no meio do caminho, você descobre coisas. Então, outra dica, né? Persiga isso, porque de repente esse é o pulo do gato. Porque assim, olha, tem muito isso. Quando você vai entrar numa pesquisa, como você ainda não está dentro da pesquisa, você conhece parte dela. Então, a partir do momento que você começa a adentrar naquela pesquisa, então, de repente você vai falar assim, eu queria saber porque os alunos não são alfabetizados, né, em determinada idade, nas escolas da Zona Leste. De repente você está pesquisando aí e você percebe que tem um impacto, né, social que não é simplesmente uma questão pedagógica dentro da escola, mas tem uma questão extra-sala. E aí você, em diálogo com o seu orientador, você pode redimensionar a sua pesquisa. E isso pode ser o pulo do gato, porque a pesquisa ela tem a ideia, principalmente num trabalho de fôlego, né, como uma dissertação de mestrado, de você tragar algo novo. E muitas vezes esse novo só aparece quando você chafurda. Né? Chafurdar alguma coisa, mexer. Chafurdar é muito do nordestino. Né? Mexer lá, você começar a mexer e de repente você descobre algo, é um pouco isso. Tá? Então, vai uma dica aqui que muitas vezes a gente vai proposto a um título e quando a gente começa a pesquisar
surge coisas novas. Isso faz parte e não desista, né? E tente convencer o seu orientador a perseguir essa ideia junto com você. E com certeza isso vai diferenciar até o seu trabalho. Porque normalmente quando a gente propõe um título, a gente propõe um título de uma perspectiva do que a gente conhece, do que o orientador faz e do que a gente acha que é. Então são essas três linhas. No momento que a gente está trabalhando, a gente, mais do que o orientador, mais do que as pessoas, né, que estão em torno, a gente começa a descobrir coisas. Por quê? Porque a gente começa a chafurdar, começa a mexer. E aí que está, muitas vezes, o pulo do gato. E aí, rever, refazer não é errado. Ao contrário, muitas vezes é você conseguir dar uma nova ideia. E aí conquistar, e é lembrar sempre de fazer esse título grande que abarque essa nova ideia e persiga isso. Tá? Então, é uma dica aí para que se faça isso. Tá? Ok? Eu vou dar aí 3 minutinhos, né, para que vocês tentem fazer. E aí eu vou dar uma dica. Eu gostaria que vocês perseguissem, né? Perseguissem o transporte público, aproveitassem um pouco do transporte público do TCC e tentasse aumentar, mas aumentando as palavras, mas deixando ele menor enquanto recorte. Tá? Ó, você vai aumentar as palavras, mas você vai deixar o recorte menor. E a ideia é essa mesmo. Quanto mais você aumenta, você deixa o recorte menor. Tá? Vou dar aí 3 minutinhos para vocês. Okay? Então, faça um título, tá? Como se fosse fazer uma dissertação de mestrado, aproveitando já o tema do transporte que vocês fizeram lá para o TCC, pensando que vocês vão recortar ainda mais. Vai ficar gravado a live para quem perdeu logo o início, né? A gente começou pela redação, pelo título de redação, fomos para o título do TCC. Nos últimos 5 minutinhos aí eu vou abrir para comentários, perguntas. Depois também vou disponibilizar para você, já está disponibilizado um link que eu vou falar um pouco sobre esse Pad LED, tá? Que é uma ferramenta muito interessante, onde vocês podem escrever lá. Depois eu posso olhar, posso dar uma devolutiva. Peço para que vocês coloquem o nome de vocês, né, lá, para que eu saiba. Tá? Okay. Mas eu estou acompanhando o time aqui. Mais um minutinho. As nossas lives sempre vão ter esses momentos, né, de prática, porque é um movimento mesmo, é uma live em que escrever é você praticar, né? Então a gente vai ter. Então estamos caminhando aí para os últimos 30 segundos, né, do exercício, não os 30 segundos da live, né? Atenção. Vamos lá, né? Agora eu vou falar da tese, né? Tese de doutorado. Então, para quem quer se tornar doutor, e aí o título é para essa pessoa, né? O doutor advogado utiliza de enxerida, usa o termo aí, né? Nordestino, né? O doutor mesmo é para quem tem doutorado, né? Então, tese, né? A tese ela é um texto bem maior, no mínimo 130 folhas, né? E ela dá uma continuidade. Normalmente, não que você não possa mudar, mas a ideia é dar uma aprofundada na sua dissertação de mestrado. Então perceba como é o encaminhamento, né? Então, de repente,
É claro que isso aí nem sempre no TCC vira, né, uma dissertação de mestrado, uma dissertação de mestrado, mas é muito interessante esse encaminhamento. Perceba que os textos são maiores, todos eles são textos dissertativos, né? É, todos eles são textos dissertativos argumentativos, e eles têm esse encaminhamento. Tá? Então, é uma pesquisa maior em torno da dissertação. Então, você fez a sua dissertação, então você observou durante a dissertação, poxa, eu queria isso durante a pesquisa, eu poderia trabalhar ainda mais essa questão. E aí vale novamente aquela ressalva, né? Quanto maior, menor. E eu vou falar porque a gente já vai por um exemplo de título. Então perceba que a gente vai desde lá da, do título, né, de redação, que era para concurso, vestibular. O número lá, o número 3, né, de 3 palavras, no máximo e no mínimo, como a gente vem aumentando gradativamente, porque a gente vem fechando. Né, porque a ideia é você fazer uma pesquisa tão aprofundada que naquela área você consiga, de um modo ou de outro, fechar uma ideia em torno daquilo, ou descobrir algo. Né? Então, a ideia central é essa. Tá? Então, quanto maior, menor novamente vale a mesma palavra que eu tinha utilizado lá. Então, eu vou caminhar aqui, por exemplo, com vocês. Tá? Temos aqui, né, as ações dos hospitais públicos municipais de Osasco para lidar com o aumento de internações. Então, perceba lá que eu falava, até vou voltar aqui, né, só para mostrar aqui para vocês, né, eu vou fazer esse encaminhamento dos 3 aqui, tá? Só para a gente ver aqui, ó. Lá quando eu trabalhei o TCC, as consequências do aumento de internação no hospital. As consequências do aumento. Quando eu vou trabalhar a dissertação, os problemas financeiros dos hospitais públicos, perceba aí que eu já aumentei. E quando eu chego no exemplo da tese, as ações dos hospitais públicos, mas perceba como eu continuo, né, no mesmo recorte, isso é muito importante, até para você e para o orientador. Né? Porque nenhum assunto, né, ele acaba. Nenhum assunto ele acaba. Se você quiser estudar a vida inteira e quiser fazer um pós-doutorado, né, em torno do mesmo assunto que você fez, fazendo um recorte do tema que você fez na tese, que é pós-doutorado é, né, depois da tese de doutorado, você pode fazer quantas pós você quiser e tempo você tiver para fazer. Né? Mas o interessante é você saber que você tem que fazer determinados recortes em torno disso. Tá? Ok? Eu não vou pedir para que vocês façam esse exercício aqui. Né? A gente não tem todo esse tempo. Tá? E a ideia não era essa mesmo. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o PED-LED. Já vou abrir para os comentários. Tá? O que é o PED-LED? Né? O PED-LED é uma ferramenta muito interessante que a gente tem hoje em dia. Né? Vocês têm um link lá, né? Logo aí na página vocês têm um link escrito PED-LED, vocês vão clicar, vai abrir essa página. E aí vocês observam que tem uma bolinha aqui, uma bolinha rosa com mais. Né? Quando você clica nessa bolinha, vai abrir uma janelinha para vocês. E aí eu vou pedir lá no título que vocês coloquem o nome de vocês. Eu coloquei o meu aqui, Francisco Alves, a parte dele, né, que o nome é longo, Francisco das Chagas, Jacinto Alves. Vou colocar uma parte dele. Aí vocês vão colocar a redação, né? Aí vão colocar o título que vocês fizeram. E aí o título para o TCC, o título para a dissertação, o título para a tese, caso vocês queiram. E aí eu vou dar uma devolutiva, vai ficar lá em aberto, né? E eu vou dar uma devolutiva nessa semana para que vocês olhem e falem, eu coloquei isso, pô, legal. E ainda faço coloco um comentáriozinho lá. Tá? Então, é bem prático esse PED-LED. Então, novamente reforçando aqui. Estou acompanhando o tempinho ali. Então, temos aqui, você vai abrir essa página, tá lá o link, tem esse maisinho, quando você clicar mais, esse maisinho ele vai te jogar uma janelinha, como se fosse produzir um texto, você vai colocar o seu nome, aí você vai escrever redação, aí vai colocar o título que você fez, TCC, vai colocar o título que você fez, dissertação, o título, e tese, o título. E aí
eu vou fazer a correção e fazer a devolutiva para vocês. Vou abrir os comentários agora, tá? Para que eu possa ver aqui, né? Vocês gostariam de fazer algumas perguntas, né? Em torno aí do que a gente falou, né? Podem perguntar. Também, se não tiver pergunta, também faz parte, né? Mas pensem um pouco aí. Ok. Até agora nada. Né? Ok. Pelo jeito todo mundo entendeu. Então vou falar um pouco, né, sobre a nossa próxima live, né? A nossa próxima live, eu vou falar sobre introdução, né? Vai estar aí a introdução. Vou trabalhar com vocês como elaborar uma introdução, que a palavra introdução já fala, né? Introduzir um texto. E aí abordar os diversos tipos de introduções que podemos fazer nos diversos tipos de textos, né? Começando sempre com o tópico frasal, justificativa 1, justificativa 2. Tá? Então na próxima semana o assunto vai ser esse. Novamente reforçar que essa live vai ficar... o link está no bio, né? O link aí proposto do Padlet está no bio, né? No bio da live, então vocês podem procurar lá. Tá? Vai ser sempre nesse horário, né? Às 19 horas, às quintas-feiras. E só tenho a agradecer muito, né, a participação de todos. Foi muito legal voltar novamente, né? Alguns foram meus alunos, outros colegas. Pessoas sempre reencontro colegas e pessoas, né, que de um modo ou de outro passaram e passam, né, na nossa vida, né? Então foi super interessante torná-los aí uma distância, claro, né? Mas vê-los, né? Dizer que novamente repetir, né? Que a live vai estar aí gravada, né? E aí vocês podem fazer indicações. Futuramente, né? Eu vou montar algumas oficinas e mas aí eu vou trabalhar, vou passar para vocês, né? Dar algumas informações aí, tá? Ok? Então, pelo jeito aqui eu não vi nenhuma pergunta, pelo jeito ficou claro aí, que bom, né? O professor fica muito feliz. A Juliana colocou, pode escrever os títulos agora no Padlet? Pode, Ju. Pode escrever sim. Pode colocar lá, né? Legal, pode colocar lá. E aí, até o final de semana eu já dou a devolutiva. Tá? Não esqueça de colocar o nome. Tá? Você pode colocar. E que bom que não ficaram dúvidas aí em torno dessa questão do título. Tá? Então, pessoal, um grande abraço, tá? E muito obrigado aí pela presença de vocês e até quinta-feira que vem, né, com a nossa live agora com o tema, não tema, mas o tema, né, da próxima live, que é a introdução nos diversos tipos de textos. Tá? Abração, né, pessoal?